Em um mundo onde cada sombra pode esconder um predador, as batalhas mais intensas muitas vezes envolvem guerreiros minúsculos e absolutamente mortais. Aqui no planeta Inseto, você já viu confrontos de tirar o fôlego. O louva-a-Deus enfrentando uma cobra em um combate ousado. O cavalo do cão lutando ferozmente contra a aranha gigante. O duelo brutal entre o louva-a-Deus e a vespa gigante. E até as guerras subterrâneas entre formigas e cupins. Mas hoje trazemos um embate aéreo, inesperado e fascinante. Louva-a-Deus contra pássaros. De um lado, o louva-a-Deus, o monge assassino do mundo dos insetos. O mestre da camuflagem, da paciência e da precisão. De outro, os pássaros, criaturas leves, rápidas, com visão aguçada e reflexos quase instantâneos. E não estamos falando de aves grandes ou rapinantes. Estamos falando de pequenos pássaros, como beija-flores, sabiás, cambacicas, sanhaços e outros visitantes frequentes de jardins. Como pode um inseto, por mais ágil que seja, representar uma ameaça real para esses mestres do voo? O louva-a-Deus é um dos predadores mais habilidosos do reino dos invertebrados. Com patas raptoriais equipadas com espinhos, ele captura a presa com uma velocidade impressionante. Seus olhos compostos permitem uma visão estereoscópica que calcula a distância com precisão quase cirúrgica. Mas sua maior arma não é a força, é a estratégia. Ele não caça correndo atrás da presa. Ele espera. E quando o momento certo chega, o ataque é fulminante. Já os pássaros, mesmo os pequenos, não são alvos fáceis. Eles são rápidos, alertas e têm visão quase perfeita. Conseguem detectar o menor movimento no ambiente e, com um simples bater de asas, saem de perigo em milésimos de segundo. A maioria se alimenta de insetos, e o louva-a-Deus frequentemente está no cardápio. Na lógica da cadeia alimentar, pareceria que os pássaros sempre teriam vantagem. Mas a natureza, como sempre, gosta de desafiar as expectativas. Há registros documentados de louva-a-Deus capturando pássaros pequenos, e não são casos isolados. Pesquisas, vídeos e relatos mostram emboscadas perfeitas em que o inseto consegue pegar um pássaro em pleno voo. Um dos exemplos mais impressionantes envolve um beija-flor. Ao se aproximar de um bebedouro, ele é surpreendido por um louva-a-Deus estrategicamente posicionado. Em um piscar de olhos, a ave é agarrada com firmeza, sem chance de escapar. Essas situações acontecem porque o louva-a-Deus sabe exatamente onde atacar. Ele escolhe locais com fluxo constante de presas, como flores ou bebedouros, e fica absolutamente imóvel. Sua camuflagem se mistura às folhas, aos galhos ou até às estruturas dos objetos feitos pelo ser humano. Ele espera. E quando o pássaro se aproxima, confiante de que está seguro, é tarde demais. Mas isso não quer dizer que ele sempre vença. Para cada vídeo de sucesso, há dezenas de tentativas frustradas. A maioria dos pássaros detecta o movimento a tempo ou simplesmente evita o contato. Muitas vezes, o louva-a-Deus tenta o ataque, mas erra por frações de segundo, e um erro contra um pássaro veloz pode ser fatal. Alguns reagem com bicadas violentas, outros sequer são tocados. Além disso, o louva-a-Deus só consegue atacar quando o pássaro está muito próximo, o que reduz as chances de sucesso. Por outro lado, sua estrutura corporal é perfeita para esse tipo de emboscada. Ele pode permanecer imóvel por horas, tem paciência infinita e, quando ataca, faz com total convicção. E mesmo sendo menor e mais frágil, ele tem força o suficiente para manter um pássaro preso por tempo suficiente para causar danos. Isso o torna um caçador oportunista, que depende de momento e ambiente, mas que, quando acerta, surpreende até os mais experientes observadores da natureza. Imagine a cena. Um bebedouro de pássaros, daqueles comuns em quintais e jardins. A água brilha sob a luz do sol, e um pequeno beija-flor se aproxima, pairando com precisão no ar. Ele não vê a ameaça. Não há movimento. Nada sugere perigo.
Mas ali, camuflado no suporte do bebedouro, está o predador. Em questão de milissegundos, o louva-a-Deus dispara suas patas raptoriais com força brutal. O beija-flor mal tem tempo de reagir. O impacto é seco, direto, as asas tremem e cessam, e então um silêncio tenso paira no ar. A cena parece irreal, um inseto capturando uma ave em pleno voo, mas é real. E você talvez tenha visto com seus próprios olhos no vídeo deste canal. Essa emboscada, registrada com riqueza de detalhes, é uma prova inegável de que o louva-a-Deus pode sim vencer um pássaro, mesmo sendo menor, mesmo parecendo indefeso. Mas também deixa claro que esses eventos são raros, quase excepcionais. A maioria dos pássaros, especialmente os mais experientes, evita esse tipo de armadilha. Sua agilidade, reflexos e senso de perigo geralmente os protegem a tempo. O louva-a-Deus confia no silêncio, no tempo e na invisibilidade. Já o pássaro confia na visão, no reflexo e no ar. Dois estilos, duas táticas, dois mundos. A batalha pode durar apenas segundos, mas envolve uma cadeia de eventos e estratégias milenares. Então, afinal, quem vence esse duelo? A resposta mais honesta é: depende. O louva-a-Deus vence quando o ambiente favorece, quando o elemento surpresa é absoluto e quando sua precisão encontra um alvo vulnerável. Mas os pássaros, com seus reflexos relâmpago, visão aguçada e capacidade de evasão, têm a vantagem na maioria das situações. Eles aprendem rápido, se comunicam e, na maioria das vezes, não caem na mesma armadilha duas vezes. É um duelo entre a calma letal e a velocidade instintiva. Uma dança de precisão e reflexo, onde qualquer deslize é fatal. Um combate de mundos que raramente se cruzam, mas quando isso acontece, o resultado é sempre surpreendente. E você, já viu algo parecido na natureza ou em vídeo? Acha que o louva-a-Deus pode superar mais vezes do que se imagina? Ou acredita que os pássaros são os verdadeiros mestres dessa disputa aérea? Comenta aqui embaixo e compartilha sua opinião. E claro, se curtiu essa batalha selvagem, se inscreve no Planeta Inseto, ativa o sininho e deixa aquele like para continuar explorando com a gente o lado oculto e fascinante da luta pela sobrevivência. Porque aqui, cada duelo é uma nova história. E cada predador, por menor que seja, pode mudar tudo com um único ataque.